Então, gente, começando a gravação, tá, do plantão de Física Geral, hoje é dia 4 de agosto, e vou começar a fazer os exercícios 7, depois eu faço 11, e o 12. O 12 também eu vou explicar um pouco a matéria, que é o conteúdo mais recente de algumas turmas, tá? Algumas turmas já pegaram movimento circular, começou em algumas turmas essa semana, mas está muito recente ainda. Então, a aula anterior de lançamentos que deve estar com mais dúvida. Beleza, e qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, por favor, coloquem no chat. Tá? E boa tarde para quem entrou depois. O 7 é o seguinte, o 7, você lança um corpo para cima de uma base com velocidade de 30 metros por segundo. Tem a aceleração da gravidade 10, e aí despreza a resistência do ar. Isso quer dizer o quê? Não tem nada que freie esse corpo. Nada que freie além da gravidade, né? Determine o tempo que o objeto leva para voltar à base. A ideia é a seguinte, você tem uma superfície, que é essa base que ele fala. Tá aqui a superfície. Lembrando que eu desenho muito mal nesse quadro aqui, tá? Porque escorrega muito. E aí um objeto é lançado para cima. Com a velocidade inicial. Já que é um vetor, né, uma seta, eu vou representar aqui o símbolo de vetor. Então esse corpo sobe. Deixa eu diminuir os quadros aqui, que fica um pouco melhor. Ele foi lançado para cima, então ele vai subir. E aí o seguinte, ele sobe até certa altura, ele não vai ad eterno. Por que ele para? Porque existe, perto da superfície da Terra, uma aceleração contrária, que é a aceleração da gravidade, que é um vetor também, né, que aponta para baixo. Então, a aceleração do exercício é a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso em módulo, né? Porque o sinal depende do lado que eu chamo de positivo. Como que eu defino os sinais aqui? Eu faço o seguinte, ó. Imagine que eu vou botar uma régua aqui do lado desse movimento, só que eu vou botar, então, o marco zero aqui embaixo, e ele vai crescendo. A régua está medindo para cima. Então, meus espaços crescem para cima. Isso quer dizer o quê? Que tudo que está para cima vai ser positivo, porque é o espaço que determina esse sinal. O espaço que é o meu referencial, tá? É o meu eixo de referência. Então, se o espaço cresce para cima, essa velocidade inicial, por exemplo, que está aqui, ó, 30 metros por segundo, ela vai ser positiva. Já a gravidade que é para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou colocar negativa nas contas, porque ela está contra o referencial. Beleza. Eu sei o seguinte, como tem gravidade, esse corpo tem a velocidade para cima, a aceleração para baixo, então ele vai freando. A aceleração é contra a velocidade, vai freando, 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 chega no ponto mais alto, ele para, a gravidade continua, então ele vai voltar acelerando. Então ele sobe freando, desce acelerando. Isso a gente sabe. Ele quer saber o tempo justamente que demora para ir e voltar. Tem várias maneiras de fazer isso, certo? A mais direta seria você pegar essa equação aqui, ó, por que essa equação? Primeiro o seguinte, eu estou no movimento com aceleração. Então, eu tenho essa equação possível, eu tenho essa, todas elas têm aceleração, né? Movimento uniformemente variado, movimento com aceleração. Ou, uma que eu não vou usar nesse exercício é essa aqui, que é a mistura das duas, né? Que é a Torricelli. Por que eu não vou usar? Porque o exercício pede tempo e ela a característica dela é não ter tempo. Então, ela vai ser meio inútil nessa questão, mas ela poderia ser usada, tá? Porque tem aceleração nela. Então, são as três equações desse movimento com aceleração. A mais direta, como eu disse, é S. Por quê? Porque os dados todos que eu tenho se encaixam aqui, fica faltando só o tempo, que é justamente o que ele quer. Quais são os dados que eu tenho? Olha só. A posição final, lembra que ele sobe e desce. Então, ele começa no chão, posição 0, e termina no chão, posição 0. Ele vai e volta para a mesma posição. A velocidade
30 para cima, então é positivo. Lembro que eu escolhi que para cima é positivo. Vezes tempo. A aceleração menos 10. T ao quadrado sobre 2. Né? Menos porque eu escolhi para cima positivo e a gravidade é para baixo. Então, repara que fiquei com uma equação que só tem um tempo para calcular. Certo? Eu já vou passar tudo para o outro lado da igualdade, mudando o sinal. Então, menos 10 sobre 2 fica menos 5. Para o outro lado fica mais 5, que multiplica t ao quadrado. Então, isso aqui já foi para o outro lado. 30t vai para o outro lado. E isso é igual a zero. Né? Esse zero aqui não faz diferença. Isso é igual a zero. Eu posso simplificar, dividir todo mundo por 5. Fica t ao quadrado menos 6t igual a zero. E aí eu tenho uma equação de segundo grau, só que uma equação de segundo grau que é simples de resolver. Você pode usar Bhaskara, se quiser, não tem problema. Mas nesse caso aqui, aquele caminho mais fácil é você botar o t em evidência. E aí você vai ter t ao quadrado dividido por t é t, menos 6t dividido por t, menos 6, igual a zero. E aí você faz isso, ó, pega esse fator da multiplicação igual a zero, e depois pega esse igual a zero. Você vai ter as duas raízes. Então, ó, posso pegar esse valor, que é t, igual a zero, então t' é zero. E o outro, ó, t duas linhas, né, eu faço t menos 6 igual a zero. 6 vai para o outro lado da igualdade, t duas linhas igual a 6. Então eu tenho duas respostas, que faz sentido, né? Ele passa duas vezes naquela posição, ó. Ele começa aqui na posição 0, no tempo 0. Ali. Está lá a resposta. Então, esse t igual a zero não é o que eu tenho que botar como resposta, mas é coerente achar isso. E aí, o outro tempo é o quê? O tempo que ele subiu e desceu. 6 segundos. Então, esse é o caminho mais direto. Agora, você poderia usar esse caminho aqui, ó. E aí tem duas maneiras de fazer. A primeira é você interpretou que lá em cima é zero, então você trabalha primeiro na subida. A velocidade na subida, no ponto mais alto, é 0. A inicial é para cima, 30. A gravidade para baixo, 10. Então, eu vou achar um t que eu vou chamar de T1, que é o tempo da subida. Tá? Só a subida. E aí, o que eu faço aqui? Eu passo esse menos 10 para o outro lado, ele muda o sinal. Divide 30 por 10, né? Você vai achar que T1 igual a 3 segundos. Se ele demora 3 segundos para subir, ele demora 3 segundos para descer, porque ele está voltando para o mesmo ponto. Então, na descida, eu vou ter um tempo 2 também de 3 segundos. Então, o tempo total vai ser T1 mais T2, que vai ser igual a 3 mais 3, 6 segundos, que foi o que eu achei antes. Tá certo? Essa informação aqui da subida e descida até o mesmo tempo a gente precisa saber. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse resultado, você pode até ver isso aqui. Eu achei o tempo total antes 6 segundos, só na subida 3. Então, isso quer dizer que o que eu falei está certo. Para subir e para descer vai ser a mesma coisa. O total é 6. Então, esse é um caminho. Tá bom? Não é para fazer os dois, tá certo? Isso aqui você faz ou esse caminho daqui, ou esse daqui. Para quem entrou depois, você está fazendo 7, exercício de frequência 7. E tem uma terceira via ainda para resolver esse exercício, que é pegar a mesma fórmula, V igual a V0 mais AT, só que interpretar o seguinte. Existe uma simetria na subida e na descida. A gente já viu isso no tempo, né? O tempo de subir igual ao de descer. O espaço, óbvio, que é o mesmo. Então, se a aceleração é a mesma, o tempo de subida e descida é o mesmo, o espaço é o mesmo, e essa velocidade nesse ponto é zero, nos dois casos, né? Quando ele está subindo, termina em zero. Quando está descendo, começa em zero. Eu posso afirmar que a velocidade aqui embaixo, quando ele volta, é a mesma que a inicial. Só que para baixo. Então, a velocidade final, 30 metros por segundo, só que para baixo. Então, se eu pegar essa equação aqui, eu posso fazer a subida e descida dessa forma. A velocidade final, menos 30, né? A velocidade final, vamos lembrar, ela é para baixo, meu referencial é para cima, então ela é negativa, menos 30. A inicial é para cima, 30. A gravidade é para baixo, menos 10, vezes t.
Esse 30 vai para o outro lado, fica menos 30 também. Então, menos 30 igual a menos 10, t. Menos 60 igual a menos 10t. Menos 60 dividido por menos 10, t igual a 6. Que é o que eu achei em todas as outras soluções. Então é o seguinte, gente, dominando essas três equações, um exercício como esse aqui você faz em vários caminhos. Essa daqui seria útil, às vezes, se quisesse calcular a altura. Ele não pediu, vamos lembrar disso, ele não pede, mas se eu quiser calcular a altura, eu poderia fazer isso. Na subida, a velocidade final é 0, a inicial era 30 para cima, mais 2 vezes a aceleração e a gravidade para baixo. E nesse caso, ΔS aqui é a altura, né? Porque eu estou trabalhando só com a subida, ó, velocidade final 0. Então, 0 igual a 900 menos 20 ΔS. Passo o 20 ΔS para o outro lado, ele muda o sinal. Vocês podem cortar um 0 com outro aqui, né? Porque é multiplicação. 90 por 2, 45 metros. Ele não pediu a altura, mas daria para calcular. É só para não deixar a torricéria ali isolado, sem uso, tá? Mas não é isso que ele pediu. Então é o seguinte, é uma questão que tem um movimento acelerado, que a gente trabalhou nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, na verdade. Só que na vertical, a única diferença é que você já sabe que a aceleração é para baixo e vale 10. Então, essa é a questão 7. A solução seria só essa aqui. Com esse desenho, claro, né? Ou só essa daqui. Ou ainda essa daqui. Uma das três, tá? E isso daqui não precisa. Deixa eu ver quem pediu mesmo. Foi o Jonas. Jonas, deu para entender? Beleza. Vamos para a 11 agora. A 11 é um assunto um pouquinho mais recente, que ainda é movimento. A 11 é só movimento uniforme, nem aceleração tem. Só que é movimento em duas direções, né? E movimento relativo, então isso confunde um pouco. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou só mostrar a animação, só para a gente ver esse movimento. Vocês então estão vendo o slide da aula, né, o exercício. Eu faço o primeiro movimento, lá, o trem anda para frente, o rapaz anda junto. E aí ele quer saber o seguinte, ele fala que a velocidade do trem é de 2 metros por segundo. A velocidade do rapaz, 1,5 metro por segundo. A gente, do lado de fora, vê qual velocidade. Entendeu? A gente não vê só do trem, porque ele está andando também. Então, voltando aqui, ó, eu vou ver, na verdade, nesse caso, a soma das duas. Ao mesmo tempo que ele anda para frente, o trem empurra ele para frente. Outro caso, ó, eu vou ver o quê? Ele andar para trás e o trem para frente. Então, de novo, ó, o primeiro ir, o segundo, ó, o trem vai para frente, ele vai para trás. Então, você vai ter, para quem está fora, a subtração de velocidades. Se por acaso ele andasse com a mesma velocidade do trem, ele não sairia do lugar. É como se o chão anda para um lado, você anda para o outro com a mesma velocidade, então, para quem está fora, você nem mexe. Então, você subtrai as velocidades. Primeiro soma, segundo subtrai. Já o terceiro caso, ignora essa ponteira laser aqui, tá, gente? O segundo caso, ele está no lado esquerdo do trem, o trem vai andar para frente e ele vai andar para a direita. Então, enquanto ele anda para a direita, o trem empurra ele para frente. Então, o movimento é essa diagonal. É um movimento que a gente vai misturar uma direção com a outra. E aí, o que eu falei na aula? Você trabalha com os dois de maneira independente. Mas vamos lá dar uma olhada como que faz esse exercício. Então, é o seguinte, o conceito que está usando aqui é de velocidade resultante. Desculpa, só para voltar lá para o slide que explica isso. É isso daqui, ó. Começa aqui, ó. Velocidade resultante é a soma dos vetores velocidade relativa e velocidade de arraste. Velocidade relativa, gente, é a velocidade do objeto em relação à superfície que ele está. Tá? Então, igual aqui, o Homer tá andando, de joelho, mas está andando, a velocidade dele em relação à esteira.
A esteira tem a velocidade de arraste, o nome já fala, né? Se ele fica parado é o que arrasta ele, velocidade da correnteza, qualquer coisa parecida. Nesse caso aqui, ó, ele anda para um lado, então o vetor dele tem o sinal, a esteira para o outro, o sinal ao contrário. Quando você somar esses dois vetores, vai dar uma subtração, na verdade. Botei até aqui embaixo. Então, se ele está andando com a mesma velocidade que a esteira arrasta, para a gente ele fica parado, uma velocidade menos a outra. E eu continuei explicando aqui, ó. Você tem nesse caso aqui, o cara no barco andando, uma canoa, né, andando para a direita junto com a correnteza. Vetorialmente é sempre isso, tá? Uma velocidade mais a outra, mas você tem que olhar para que lado que apontam os vetores. Ó, correnteza para a direita, velocidade dele em relação às águas para a direita. Então, os dois positivos. Quando ele anda para a esquerda, eu botei o sinal dele contrário ao da correnteza, então ficou uma subtração. E o terceiro caso, que é perpendicular, ó, ele navega para cá, a correnteza joga para a direita, o resultado é uma diagonal. Você vai ter que desenhar os vetores e vai ver que a soma vetorial vai fechar um triângulo. Então, você tira o valor dessa velocidade aqui resultante, que é o que a gente do lado de fora vê, por teorema de Pitágoras, que é o que vai estar no exercício. Então, vamos lá. Primeiro caso. Ó, em todos eles, eu vou usar essa relação aqui, ó, velocidade, vetorialmente, hein? Velocidade resultante é igual a velocidade de arraste, que é do trem, mais a velocidade relativa, que é a velocidade do sujeito em relação ao trem. Isso vetorialmente é sempre isso. Aí cada caso eu desenho os vetores. Então, o primeiro caso, ó, velocidade do trem é para a direita, vetor velocidade arraste, velocidade do sujeito é para a direita, os dois para o mesmo lado, vou dar um salto aqui. Os dois para o mesmo lado, essa é a velocidade relativa, né? A velocidade resultante, então, ó, essa aqui é uma soma de vetores, eu saio do início do primeiro e ligo até o final do último. Vou fazer embaixo para não ficar ali em cima dos outros. Esse aqui é o vetor resultante, né? O resultado daqueles dois juntos. Então, nesse caso, o vetor resultante é a soma simples das velocidades, que seria, vou chamar de resultante 1, que é o primeiro caso, que seria a de arraste do trem é 2, a do sujeito 1,5, então, no primeiro caso, a velocidade é 3,5 metros por segundo. Então, simples. Ele anda para frente, o trem vai para frente, soma as velocidades. Segundo caso, o trem continua andando para a direita, só que ele anda para a esquerda. E aí é o seguinte, gente, o vetor dele é um pouquinho menor, porque ele vai estar mais devagar, tá? Você desenha o tamanho da seta de acordo com o tamanho, com o valor da grandeza. Então, se esse vetor de arraste é maior, ali eu acabei fazendo errado, né? Poderia corrigir ali, ó, com os dois para o mesmo lado, eu acabei não me atentando a isso, mas eu poderia fazer o de arraste maior. Poderia não, eu deveria. Agora sim. Então, de arraste. Aí acontece o seguinte, termina o de arraste, eu começo a outra velocidade, ele anda para trás, seria um vetor aqui para trás. Eu só vou desenhar embaixo, para não ficar tão embolado o desenho, já que a minha reta aqui já não é boa, por causa da superfície. Então, a velocidade do trem e velocidade do sujeito. Lembra que no segundo caso, o trem anda para um lado, ele anda para o outro. O que é a soma de vetores? Sai do início do primeiro vetor, lembra que está um em cima do outro, hein? Então, eu saio do início do primeiro e ligo até o final do último. Então, essa é a velocidade resultante. Ó, repare que o primeiro caso ficou bem maior o vetor, né? Velocidade resultante 1. A 2 fica menor. Por quê? Porque ele está andando contrário. Então, o trem empurra ele para frente, ele volta um pouquinho. Então, por isso que a velocidade que nós do lado de fora vemos é um pouquinho menor. E aí, como que você faz a conta? Velocidade resultante 2, você olha para o desenho e vê, ó, a velocidade arrasta para a direita, a velocidade relativa para a esquerda. Você põe o sinal ao contrário. Então, a velocidade resultante 2 vai ser do trem, que vale 2, a do sujeito, que é 1,5,
vai dar menos, né? Aqui é menos 1,5, vai dar 0,5 metros por segundo. Então, mandou junto soma, mandou contrário, subtrai, e aí o terceiro caso, que é o mais, não vou falar difícil, é mais trabalhoso, né? Eu tenho o trem, no caso lá ele andava para cima em relação ao meu quadro aqui, né? Estava andando para frente. E o rapaz andava para a direita. E aí eu tenho dois vetores somados, só que é o seguinte, antes eu desenhava um atrás do outro, agora eu estou desenhando os dois saindo do mesmo ponto. Poderia desenhar ali em cima, tá? Eu poderia fazer assim. Tentar fazer mais reto, né? Ó, um atrás do outro, a soma é o quê? Eu saio da origem do primeiro, vou até o final do último. Seria algo mais ou menos assim, tá? Só que nesse caso aqui, eu botei os dois na mesma origem, só para lembrar da outra regra. Quando eu tenho vetores assim, ou eu arrasto o vetor e faço aquilo, ou eu faço isso, eu copio esse vetor horizontal do outro lado, só o tamanho dele, copio o vertical desse lado, e aí eu fecho um polígono. Por isso que é a regra do polígono. A diagonal desse polígono vai ser o nosso vetor resultante, que é o resultante 3. Então, tanto faz o jeito que você faz a soma, vai dar a mesma coisa. E aí, redesenhando esse triângulo, eu tenho aqui um triângulo retângulo escondido aqui, ó, a base, velocidade relativa, a altura, velocidade de arraste, né? Essa altura que é exatamente esse vetor, vale 2, aqui 1,5, a diagonal, ou a hipotenusa desse triângulo, aqui é um triângulo retângulo, é o vetor resultante 3. Bom, triângulo retângulo, eu quero achar a hipotenusa, teorema de Pitágoras. 2 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 4. Aqui dá 2,25. Somando os dois. 6,25. Raiz quadrada de 6,25 é igual a 2,5. É isso mesmo? 4, é isso mesmo. 2,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade resultante na diagonal. Certo? Aí eu quero uma atenção muito grande nos detalhes. Aí eu quero que vocês prestem atenção agora no seguinte. Ó. Primeiro, vamos lá. Como eu estou trabalhando com vetores, gente, eu tenho que tomar cuidado, quando eu desenho vetores, de colocar o símbolo de vetores, essa setinha, né, em cima da letra. Essa conta aqui não é a mesma coisa que essa. Quando eu ponho a setinha na fórmula, eu estou falando, estou somando vetores. Então, nos 3 casos, eu somei vetores. Os 3 casos obedeceram essa fórmula. Quando eu tiro a setinha, eu estou falando do módulo, do tamanho. Então, eu tenho que olhar o desenho para montar a soma, a subtração ou Pitágoras. Então, sem setinha, é o cálculo do módulo, eu tenho que ver como que os vetores estão distribuídos para montar a equação. Tudo bem? Com a setinha eu estou falando, não, soma de vetores, olha o desenho. Aí é só no desenho. Outro detalhe importante. Como eu tirei do desenho soma, subtração e Pitágoras, toda vez, gente, se vocês fizerem algum exercício que é de vetor, e não é assim, o vetor A, vetor B, não, é uma grandeza física que você tem que saber que é vetor. O que você vai ter que fazer? Desenhar. O desenho faz parte da resposta. Então está aqui. Ó. Desenhei e vi que é soma. Desenhei e vi que é subtração. Desenhei e vi que é Pitágoras. Sem o desenho, eu poderia perguntar de onde você tirou isso. Ah, mas é óbvio. Você não pode pensar assim. Você tem que explicar teu raciocínio. Tá? Outro detalhe. É cheio de detalhezinho em questão de vetores, tem que ficar atento. Quando eu desenhar seta,
seta e seta, eu botei um nome com esse símbolo em cima, é o vetor velocidade arrasto, ou vetor velocidade resultante. Quando eu desenhei sem a seta, se eu desenhei só a linha, só o tamanho, eu botei o nome sem a setinha, tá vendo? É só o módulo. Então, aqui eu represento o módulo, aqui eu represento o vetor todo. Tá vendo? Ah, que chatice isso. Pode até ser, mas é importante, tá? A setinha diz muita coisa, então você tem que saber a hora de usar. E, finalmente, para acabar, quando ele pede a velocidade, se eu estou trabalhando com vetores, gente, a velocidade ela tem 3 características, que é o quê? Módulo, está aqui, né, o valor com a unidade, a direção e o sentido. Direção e sentido, ou você escreve, horizontal para a direita, horizontal para a direita, ou você desenha. Então, o desenho da velocidade resultante faz parte da resposta. Então, o desenho é importante para você explicar o teu raciocínio e ele faz parte da resposta. Ele tem 2 informações da resposta. A resposta tem que ter módulo, direção e sentido. Então, fiquem atentos a isso. Beleza? Nesse bimestre, a gente vai trabalhar, então, com grandezas vetoriais. Dependendo de como se trabalha, tem que ter o exercício. Então, esse foi o 11. Deixa eu deixar assim para ver se você consegue copiar ele inteiro. Quem pediu 11, Juan, vê se está ok. Beleza. Bom, então é o seguinte, gente, enquanto só deixo aqui para quem tiver copiar, essa é a questão 3, esse caso 3 aqui, ele tem um movimento na horizontal e na vertical. O que eu falei na aula, que eu já falei até em meus plantões, é que esses movimentos são independentes. O que quer dizer isso? Se ele está parado, se ele está andando para a direita, se ele está andando mais rápido, mais devagar, isso não vai mudar o quanto ele anda para frente. Quem determina o quanto ele anda para frente é a velocidade de arraste. Se a velocidade para frente do trem começa a frear, por exemplo, não vai mudar o movimento horizontal dele, quanto ele anda para a direita e qual tempo ele demora, se essa velocidade for constante. Então, um não depende do outro. Os dois juntos vão dar um resultado, claro que depende dos dois, mas esse movimento é independente daquele. Esse é o princípio de Galileu, que a gente chama. E a gente tem que usar isso para fazer questões desse assunto. E tem que usar também para fazer do assunto de lançamentos. Lançamentos foi a aula 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lançamentos, aula 8. Que tem esse exercício que pediram para fazer. Então, vamos lá, copiar o exercício. E aí eu vou usar esse princípio de Galileu, ou seja, eu vou trabalhar na vertical e na horizontal separado. Tá? Esse aqui é o seguinte, não é difícil, mas esses exercícios são extensos. Como que, só esse exercício, eu tenho 2 movimentos, um para a direita e um para baixo, eu tenho que trabalhar bastante. Então, a gente tem que ter calma, vai fazendo devagarinho, mas vocês vão ver que é fácil. Quando você joga um corpo para frente, na horizontal, gente, depois que você lançou o corpo, largou o corpo para frente, jogou. Depois que sai da sua mão, você não tem mais nenhuma força atuando, nem para frente nem para trás. Lembre que a resistência do ar a gente não utiliza. Então, esse corpo vai andar na horizontal sempre com velocidade constante. Ninguém freia ele, ninguém acelera ele. Então, na horizontal, você tem um movimento uniforme, não tem aceleração. Então, para frente ou para trás, a equação que eu uso poderia ser essa, sem aceleração, ou que é igual, né, uma nasce da outra, mas essa aqui talvez seja mais direto, essa daqui. Eu costumo chamar na horizontal de x. Então, isso aqui é Vx, velocidade na horizontal, distância na horizontal. Tempo deixa quieto que eu já vou falar dele. Na vertical, porque você jogou para frente, mas a gravidade faz com que ele acelere para baixo. Então, ele tem velocidade para baixo inicial igual a 0, mas ele vai ganhar velocidade, ele vai cair. Então, na vertical, você tem um movimento com uma aceleração constante, que é a da gravidade. Na vertical, eu chamo de y.
Então, você tem várias equações para usar, aquelas equações que eu botei na primeira questão de hoje, que tem aceleração, equações do M e o V, movimento uniformemente variável. Essa aqui, por exemplo. Aí, só para diferenciar essa velocidade daquela de lá, eu ponho Y aqui, tá? A aceleração só tem Y mesmo, então eu vou botar A. E o tempo, gente, repare que o tempo eu não botei nem X nem Y, por quê? O tempo é o mesmo. A gente fala que ao mesmo tempo que ele cai 80 metros, ele anda uma distância D para a direita. Então, o tempo em um é igual ao tempo no outro. Qual o segredo dessas questões? Quando você tem duas direções, aquela do barco, por exemplo, o cara atravessando o rio, a correnteza joga para a direita. Você trabalha com uma das direções que você tem mais informação e calcula o tempo. E depois você joga esse resultado do tempo na outra direção. Aqui, ó, ele está perguntando na letra C a distância horizontal. Então, eu não tenho na horizontal o ΔS, o quanto ele anda para a direita. Então, eu vou calcular o tempo na vertical, voltar para cá, e aí eu jogo o tempo aqui, a velocidade horizontal eu vou ter, e aí acho a distância. Então, o segredo é esse. Separa os dois movimentos, calcula o tempo em um, e joga em outro. Tá? E aí, do jeito que eu construí a questão aqui, é para você ir calculando essas coisas devagar. Tá? A letra B ela poderia ser tirada, é só porque ela tem uma discussão que eu acho importante, mas é primeiro a letra A, você calcula o tempo de queda, depois a letra C, calcula a distância. Tá? Deixa eu só ver se dá para mostrar uma coisa. Deixa eu lembrar onde que eu pus. Acho que esse aqui dá. Não, não é bem esse que eu queria, não. É mais ou menos isso. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Ó, a gente vai fazer isso, ó, movimento na vertical e movimento na horizontal. Esse aqui só tem a diferença que esse aqui, ele começa subindo e depois ele desce. Tá? Mas, de qualquer forma, você tem esse movimento horizontal, que tem as distâncias iguais, está vendo? Velocidade constante, e na vertical, o movimento subir e descer. Seria mais ou menos esse aqui. Ó. Repara que aqui, ó, ele anda, se fosse só para a direita, ó, distâncias iguais todo o tempo, e para baixo, ele tem a distância aumentando. Certo? Então, vou voltar lá. Então, para fazer a letra A, o tempo eu vou trabalhar com a queda, porque a queda eu tenho, olha só, distância que ele cai, a velocidade inicial na queda é zero, ele começa andando para a direita, hein? Essa velocidade que ele dá aqui é para a direita. Então, o V0 que ele coloca no enunciado, na verdade, é Vx. O V0y, o V0 na vertical é zero. Ele não anda na vertical no início, só para a direita. A gravidade para baixo, 10 metros por segundo quadrado, né? É um valor aproximado, vamos lembrar disso. A distância que ele anda é 80. Aí eu vou fazer o seguinte, lembra aquela história da régua? Eu vou botar assim, ó, que esse corpo está caindo, então, da posição 0 e vai chegar na posição 80. O que quer dizer isso? Eu botei a régua virada para baixo. Meus espaços crescem para baixo. Isso quer dizer que nessa questão, eu vou considerar que para baixo e não para cima é positivo. Então, a gravidade, a aceleração nessa questão, ela vai ser positiva. A aceleração da gravidade é para baixo. Tá? A velocidade dele no meio do caminho, ele vai ganhar velocidade na queda, vai ser positiva. Então, tudo para baixo é positivo. Então, lá é o 0, aqui é 80. Então, para calcular o tempo de queda, que é o que ele está perguntando, eu poderia usar essa equação aqui, ó, porque eu tenho a maioria dos dados. Tá? Ele quer tempo. Vamos lembrar, tem duas equações só com a aceleração que tem tempo. Essa e essa. Só que ele está caindo. A velocidade lá embaixo eu não tenho. Então, eu não teria esse valor nem esse. Aqui ó, eu tenho posição inicial, que eu chamei de 0, e a final 80.
Velocidade inicial, na vertical, hein? Lembra que eu estou na vertical. Tudo isso aqui é em y. A velocidade inicial é zero também. A gravidade, a aceleração, né? Que é da gravidade para baixo. Aqui é positivo. Então, repara que fica faltando só o tempo. Ali eu não resolveria, aqui eu resolvo. Então, por isso, essa equação, nesse caso, ela é a mais indicada. O caminho é esse. Você pega uma equação daquele movimento, joga os valores que tem e vê se resolve. Se não resolveu, você tenta outra. Às vezes tem que montar um sistema, às vezes tem que usar as duas. Então, resolvendo aqui, ó, fica 80 igual zero, me ignora, 0 vezes t dá zero também, então isso aqui na soma não faz diferença, fica 10t ao quadrado sobre 2. Ó, acompanha comigo fazer mais rápido aqui, ó. Você divide aqui por 10 os dois lados, né, o zero vai embora, 2 vezes 8, 16, e aí para tirar a raiz quadrada, seria mais ou menos 4, né, raiz quadrada é mais ou menos 4, só que nesse caso a gente usa o tempo positivo. O tempo negativo quer dizer que foi antes de começar, não interessa para a gente. Então, em 4 segundos, um corpo cai de 80 metros. Nesse exercício, eu vou falar o seguinte. Um corpo cai de 80 metros em 4 segundos, ao mesmo tempo que ele anda para a direita com a velocidade 30. Então, esse tempo de queda é o que eu vou jogar para fazer a letra C. Tá? A letra B, ele quer a velocidade final. Aí é o seguinte, você poderia começar assim, a velocidade final, V igual a V0 mais AT. V é final, inicial é 0, mais gravidade, que vale 10, e o tempo de queda é 40. Aí você falou que achou 40. Acho que está certo, manda para mim, quando vai ver a nota, está lá, 9,5, 9, alguma coisa você errou. Tá? Isso aqui está incompleta, essa letra B. Vamos com calma aqui. Eu fiz rapidinho, só para fazer a conta, mas vamos com calma. Essa fórmula aqui é da vertical, é movimento com aceleração. Isso aqui é o VY. VY final, VY quando chega no chão. Então, quando o corpo chega lá embaixo, você jogou o corpo para frente, ele faz o arco da parábola. Quando ele está lá embaixo, ele vai ter essa velocidade VY 40 para baixo. Tá? Mas a velocidade que ele tinha para frente, lembra que eu falei antes que ela não tem aceleração? Ela não freia. Então, essa velocidade com que ele foi lançado para frente com 30, ela não some. Então, no ponto mais baixo, ele tem essa velocidade vertical, mas tem que lembrar que ainda existe uma velocidade horizontal. Então, quem é a velocidade total no final? É a soma desses dois vetores. Ó. Você fecha o polígono, traça a diagonal. Essa aqui é a velocidade final. E aí, como calcula isso? Você tem aqui 3 vetores, né? Esse vetor V, na verdade, é a mistura desses dois, é a soma desses dois. Isso vetorialmente, tá vendo? É simples, um vetor mais o outro dá o V. Mas, quando você olha o desenho, você vai ver que, na verdade, você tem isso. Ó, o Vx para a direita, o Vy para baixo, né? Só desenhei aqui do lado, e o V fecha o triângulo. Você tem, de novo, um triângulo retângulo. Então, foi calcular o V através do teorema de Pitágoras. Esse aqui dá fácil, né? Porque, olha só, o Vx vale 30, o Vy 40. Então, é aquela relação que a gente conhece do triângulo retângulo, né? Se um lado vale 3, o outro lado vale 4, a hipotenusa vale 5. Então, 30, 40, V igual a 50. Essa é a resposta, então. O V final vale 50 metros por segundo. E aí, para fazer a letra C, que é calcular a distância D, essa distância é o nosso ΔS na horizontal. Então, eu vou trabalhar a distância horizontal, vou trabalhar na horizontal sem aceleração. Como eu disse, a melhor equação seria essa. Ao invés do ΔS, já vou botar o D, só para usar o nome que ele deixou no desenho, né? É a mesma coisa, sobre ΔT.
A velocidade horizontal, como eu disse, é V0, porque ela não muda. A distância é o que ele pergunta. E o tempo que ele demora para andar, o D, é o tempo que ele demora para cair. Né? Lembra que eu falei? Você acha o tempo numa direção, joga na outra. Eu achei 4 segundos. Logo, só para confirmar ali, 4 segundos. Multiplicando 4 vezes 30, a distância horizontal é de 120 metros. Isso, explica mais uma vez aí. Repete, por favor, não escutei. Não, explicar mais uma vez o C. Tá, o C é o seguinte. Lembra que eu falei assim, que você tem que pensar sempre assim, ao mesmo tempo, olha a expressão, ao mesmo tempo que ele cai, ele anda para a direita. Para cair, na letra A, eu vi que ele demora 4 segundos. Opa, volta isso para cá. Ele demorou 4 segundos. Tempo que ele demorou para cair. Nesse mesmo tempo, ele andou para a direita. Como que ele anda para a direita? Ele anda com a velocidade com que ele foi lançado. A velocidade inicial é para a direita. Você jogou para frente com 30. Essa velocidade não muda. Então, ele anda com 30 para a direita, ao mesmo tempo que ele cai. Ou seja, ele anda com 30 para a direita em 4 segundos, que é o tempo de queda. Como é um movimento sem aceleração, eu peguei a fórmula da velocidade constante, ΔS sobre ΔT. É a fórmula mais antiga que a gente viu. Eu só mudei o ΔS para D porque é o nome que ele usou. Tá? Mas a distância percorrida na horizontal, ele chamou de D. Então, beleza. Então, velocidade, espaço sobre tempo. A velocidade é a que ele deu. Ó, jogou para frente na horizontal com 30. Então, velocidade horizontal é 30. A distância eu estou atrás e o tempo foi o que eu falei. Ó, o tempo que ele demorou para cair. Então, eu separei vertical do horizontal, mas tem que lembrar, a gente separa na conta, na prática é junto. Então, o tempo é o mesmo. Está aqui, ó, 4 segundos. Então, eu só substituir na fórmula. Velocidade, espaço, tempo. Passei 4 multiplicando 30, dá 120. Então, a distância é 120 metros. Tá? Então, é o seguinte, gente, esses lançamentos dessa aula, você sempre vai ter que fazer isso, separar horizontal e vertical. Não interessa qual exercício que seja. Está em 2 dimensões, separa os dois, trabalha separado, e aí, no final, você junta como? O tempo vai ser em comum. Vamos fazer mais um desses? Vamos pegar do livro? Se alguém tiver alguma dúvida a mais, pode botar aí, tá? Enquanto isso, eu vou abrir no livro. Deixa eu só lembrar do... Acho que tem um link dele aqui. Tá, o livro... Não, vou abrir o livro. Lembrando que o livro, eu passo essa cópia digital para vocês, sempre, que é fornecida pela editora mesmo. Deixa eu ver aqui. Lembrando que é o seguinte, esse assunto, o livro ele faz uma distribuição que eu não sigo, porque ele trabalha... O que acontece? Explicar por que ele separa assim. A aceleração na vertical é da gravidade. E ela existe por causa da força-peso, força-gravidade. Então, primeiro ele faz o estudo da gravitação, que a gente vai estudar mais para frente, para depois voltar no movimento com a aceleração da gravidade. Só que aí ele volta nas equações do primeiro bimestre. Então, eu prefiro trabalhar isso em seguida, né, pegar esse assunto e jogar lá na frente, porque as equações são as mesmas. Eu não vejo problema nisso. Então, e, aliás, muitos livros fazem isso. Tudo bem? Então, esse livro que tem essa diferença. Então, eu gosto de seguir essa ordem, porque, assim, se a gente parar para pensar, não tem nenhuma equação nova até hoje. Foram 3 meses de aula, as equações são só aquelas. Tá? No movimento circular que vai mudar um pouquinho. Então, aqui eu estou na página 173 do livro. Aqui é queda livre. E aí vem os lançamentos, tá vendo? Que eu recomendo que vocês leiam o livro. Na aula, gente, eu falo para você não estudar com essas equações aqui, ó. Porque, na verdade, o que ele faz aqui? Ele usa as equações que nós conhecemos, mexe nelas, mistura e cria novas. Você não vai lembrar disso no PISM, por exemplo. Ah, eu lembro. Não lembro, não vai lembrar. Tá? Porque você não vai usar isso mais esse ano.
Então, eu acho bobeira fazer isso. Eu vou fazer essa fórmula, para ter ideia, é para calcular o tempo total de um corpo que sobe e desce. É mais ou menos isso. Você joga um corpo para cima, ele sobe e desce. E aí você calcula o tempo total aqui. O que acontece? Tem outro caminho para calcular, que não precisa disso. Então, eu acho bobeira decorar essas equações. Essa daqui, por exemplo, é S igual a S0 mais VT, só que ele mudou a letra, né? Botou X. Eu ponho um SX para você ver que a equação é a mesma, só que na horizontal. Então, não muda nada. Ó, a equação é S igual a S0 mais V0T mais A até o quadrado sobre 2. Ele só mudou S para Y e já botou o G no lugar do A. O V igual a V0 mais AT. Ó. Então, eu não gosto. Olha essa equação aqui. Ó. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Você quer calcular a altura. Não precisa disso. Então, nenhuma equação dessa aqui, vocês precisam trabalhar, tá? Eu acho que ele nem traz todas. Tem uma que tem essa aqui, olha que bonitinho. Seno de 2θ. Tá? Não precisa, tá? Deixa eu pegar um exercício para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Então, tá aqui os lançamentos, blá, 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 blá. Aqui está resolvido, façam depois. Ah, tá. Vamos pegar esse 16, esse aqui é interessante. Na aula eu falo um detalhe que tem nesse exercício, que vamos ver se vocês vão lembrar. Lembrando que tendo alguma dúvida diferente, vocês podem colocar aí, tá? Seguinte, eu vou ler a questão com vocês. Tem uma informação escondida nessa questão. Tem uma informação que ele não dá, mas que a gente consegue saber. A informação que eu falo é um número, tem um valor ali que está subtendido. Eu quero que vocês me falem qual que é, tudo bem? Tem um canhão que dispara projéteis com velocidade de módulo 30 metros por segundo. Eu parei para receber alguém. Boa tarde, quem chegou. Então, um canhão dispara projéteis com velocidade de módulo 30 metros por segundo, estando situado em um amplo terreno plano e horizontal. Seno G, né, gravidade, 10 metros por segundo quadrado, despreza o ar, determina a região desse terreno onde certamente eles não cairão. E aí, qual informação está escondida aqui? Enquanto isso, vou tentar desenhar. Pode falar ou escrever no chat. O telefone está tocando, eu vou deixar tocar enquanto vocês me respondem, tá? E aí, gente? O que está escondido nessa questão aqui? Alguém está me ligando para falar? Pode falar no chat. A altura do projeto? Não, a altura eu consigo calcular, mas não está subtendido. Ela não está clara. Tem um valor que é claro, o número está ali escondido. Entendeu? É um valor fixo. Eu vou botar assim. Essa grandeza vale tanto. Não precisa nem fazer conta. Já está escrito ali. Não é simples a resposta não, tá, gente? Eu estou falando assim, mas... Deixa eu pegar isso aqui. Eu passei isso para vocês, tá? Lá na aula tem esse link. Vou pegar o do canhão. Que é o tal... Um site que traz simulações, que é interessante para a gente. Deixa eu ver isso aqui. O que esse pensador, esse Davi está fazendo aqui? Ó, vou botar aqui um canhão. Deixa eu ver a velocidade inicial, se está boa. Não, está muito alta. Muito baixa. Então é o seguinte, essas animações aqui, você vai brincando com elas. Deixa eu botar para lá. Tira isso daqui. Isso aqui é para você brincar com alvo, tá? Você tem algumas coisas que você pode mudar. Gravidade, ele está usando 981. Resistência do ar, se quiser colocar, pode, mas não precisa, tá? Vamos apagar. E aí é o seguinte, você pode subir e descer com ele. Mas eu vou botar igual exercício, no mesmo plano do chão.
e aí dá um tiro. Essa é a trajetória. Beleza. O que está escondido lá, gente, é esse daqui, ó, que eu vou mudar agora, ó. O ângulo. Para que se o ângulo for muito baixo, ele não vai tão longe. Se o ângulo for muito alto, ele vai bem alto, mais alto, mas não vai tão longe. Se eu botar exatamente na vertical, obviamente vai ser o exercício lá do igual 7 que eu fiz hoje. É um movimento que sobe e desce. Então, não é um lançamento horizontal, é um lançamento vertical, né? O corpo que subiu e desceu sob a ação da gravidade. Então está aqui. Tá? Aliás, se quiser brincar, pode até mudar a gravidade também. Mas, o que eu quero chamar a atenção no exercício é o seguinte, ele fala, vamos lá ler a frase dele. Determine a região desse terreno onde eles certamente não cairão. Óbvio que você pode ser espertinho e falar assim, para trás, apesar que não, né? Que aqui eu não consigo, mas se eu jogar ele para trás, ele também vai atingir o outro lado. O que ele está falando é o seguinte, essa região que certamente ele não alcança, ele quer saber a distância máxima que ele alcança. Então, por exemplo, eu faço isso, se essa for a distância máxima, ele não acerta acima de 30 metros. Então a resposta seria, ele certamente não alcança na distância maior que 30,1 metros. Seria assim a resposta. Mas quando eu falei informação escondida, é o ângulo. Eu tenho que saber qual o ângulo que tem o maior alcance. Como eu disse, um ângulo muito alto, ele sobe mais, mas chega mais perto. Um ângulo muito baixo, ele não vai subir nada, vai até um pouco mais longe que antes. Agora, o ângulo aquele que vai mais longe é exatamente o ângulo de 45 graus. Exatamente. É o que o Gustavo colocou. Que é um ângulo que, vamos falar assim, é o que você divide a velocidade. Né? A velocidade ela é para cá, ó, na diagonal. Então, você tem uma parcela para cima e uma parcela para o lado. Desse caso aqui, você vai ter a maior parcela para cima e a maior para o lado. E aí você tem o maior alcance. Então, a informação escondida na questão, aliás, esses programinhas, gente, que eu passei o link para vocês, é legal eu brincando. Pode ver que eu não preciso ficar desenhando. E olha quanta informação eu tiro na brincadeira. Entendeu? Eu vou brincando aqui com os valores e aí eu vou fazendo. Você pode pegar exercício no livro, por exemplo, e tem um exercício lá que o corpo começa mais alto. Você joga aqui para ter uma noção de que você vai achar na questão. Então, vale a pena pegar isso, tá? Lembrando, o link está lá no YouTube, está no vídeo, na descrição do vídeo, tá? Não está no Siga, não. Eu acho que um ou outro depois no Siga, mas com certeza está no YouTube. Então, aqui é o seguinte, a informação que está escondida é que esse canhão dispara, então, o valor que eu tenho que usar é um ângulo de 45 graus. Tá? Essa é a informação que eu preciso. E aí eu tenho o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui mais para baixo o desenho, para poder ter espaço para rabiscar bem. Aqui está a superfície. Bom, o canhão. Canhãozinho tosco ali. E o projétil, que vai ser atirado com um ângulo de 45 graus. Quer dizer o quê? Que ele tem uma velocidade inicial, que está no questão, né, 300 metros por segundo. E o ângulo que ele faz com a horizontal, essa velocidade inicial, é um ângulo que eu chamo de θ, que é aquele 45 graus. Ele é importante. Então, esse corpo vai ser lançado assim. Essa região tem gravidade. Se não tivesse gravidade, vamos ver se eu consigo brincar lá só mais uma vez. Cadê o negócio? Deixa eu pôr isso. Está aqui. Tá aqui. Vou tirar a gravidade. Não vai, vai para 5 só. Mas a gravidade mais baixa, ó, ele vai mais alto. Quase se perde, tá vendo? Gravidade mais alta, ele vai cair bem mais rápido. Podia botar 0 aqui, mas não dá. Então, vamos lá. Então, ele vai sofrer a ação da gravidade, então ele vai subindo, sendo freado para baixo. Então, por isso que ele faz essa parábola.
Por isso que ele faz esse movimento. Esse daqui, ele é parecido com o último que eu fiz. Você tem um movimento de subir e descer e um movimento para a direita. Então, você separa horizontal e vertical. Horizontal e vertical. Na horizontal, gente, continua sendo um movimento sem aceleração. Para a direita e para a esquerda, a gravidade não atua. A gravidade é para baixo, é vertical. Então, você tem um movimento que não tem aceleração. Então, a equação que você usa é a equação da velocidade constante. Velocidade, espaço, sobre tempo. Eu só ponho um x ali para lembrar que estou na horizontal. Ótimo. Na vertical, é um movimento que tem aceleração da gravidade. Então, você vai usar as equações que têm aceleração. S igual a S0 mais V0t mais A até o quadrado sobre 2. Tá, ficou horrível aquilo ali. AT ao quadrado sobre 2. Ou, por exemplo, V igual a V0 mais AT. Ou Torricelli. Torricelli a gente acaba não usando muito, porque aqui é importante trabalhar com o tempo, porque é o tempo que é igual nos dois, né? Então, Torricelli poderia, tá? Mas não é o caso agora, eu não vou usar. E aí a pergunta dele é o quê? Ele está perguntando qual a distância horizontal. Qual o nosso ΔSx. Se eu calcular essa distância aqui, eu vou responder o quê? Ele certamente não atinge, certamente não cai, depois desse valor, que é a distância máxima com aquele ângulo de 45. E aí agora vem a diferença desse lançamento. Você tem aqui uma velocidade inicial. Que diferença? Só para deixar claro. No outro questão, o que eu disse? A velocidade inicial era para a direita e era Vx. Você não tinha velocidade na vertical no início, mas tinha horizontal. Então, beleza. Eu joguei essa velocidade, era Vx, e na vertical era 0. Mas, nesse caso aqui, ele tem velocidade nos dois lados. A velocidade dele é um vetor na diagonal. Então, se eu fizer a projeção, né, a sombra do vetor aqui, ó, eu vou ver que ele tem uma parte, uma componente para a direita. Aquele exercício de vetores que eu pedi para fazer antes, a letra B era isso, né? Ó, você achar a componente para a direita, que é o Vx que eu vou jogar ali, e achar a componente para cima. A velocidade para a direita, para cima, então, ele tem essas duas componentes. Aqui, gente, eu ponho um V0y só para... porque o y varia, né? A gravidade faz com que o y mude. Ele sobe freando, desce acelerando. O Vx é constante, eu deixo o Vx. E lembrando que o ângulo aqui é de 45 graus, que é a tal informação escondida. E aí vamos lembrar como calcula Vx e Vy, né? O Vx... Professor, Oi? você pode mostrar o movimento vertical, por favor? Rapidinho. Como assim? Do lado horizontal ali que o senhor anotou. O MUV. Ah, tá. Valeu. Tá, vamos lá, gente. O Vx é o... desse triângulo aqui. Olha o triângulo retângulo escondido aqui. Ó. Então vamos lembrar. Cosseno de um ângulo é o cateto, lado, né? Adjacente sobre a hipotenusa, né? O que é o cateto adjacente? O lado vizinho, e a hipotenusa é essa diagonal, né? O lado contrário ao ângulo reto. Então o Vx, ele é o cateto adjacente. Seria esse valor aqui, ó. Então, para calcular Vx, eu pego a hipotenusa e multiplico pelo cosseno. Então, Vx é V0 cosseno de 45 graus. O Vy, ele tem exatamente esse tamanho aqui, ó. Ele é o lado contrário, é o cateto oposto. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, para calcular o cateto oposto, que é Vy, você multiplica a hipotenusa, que é esse lado aqui, que é V0, vezes o seno do ângulo. Então, tá lá. Lembrando que é a questão, o item B da questão da aula de vetores, né, que eu peço para fazer isso.
Só para achar os valores, então, o Vx vai ser 300. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 150 raiz de 2 metros por segundo. E o Vy, nesse caso, gente, como é 45 graus, esse lado é igual àquele, né? Então, vamos ver que vai dar a mesma coisa, ó. O V0 vale 300, raiz, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2 também. Então, 300 por 2, 150, raiz de 2 metros por segundo. Então, esse é Vx, Vy. Então, você vem para cá e você vai ver agora o seguinte, que você tem Vx 150 raiz de 2 e tem o Vy inicial, né? O Vy que ele começa o movimento para cima. 150 raiz de 2. Só deixa eu corrigir uma coisa, que aqui eu não pus... Ah, tá. Vy 0, porque o Vy é variável. Então, esse é o que ele começa. Beleza. Tá, e aí é o seguinte, ele quer, lembrando, a distância horizontal. Então, a pergunta é essa daqui. Então, eu não tenho tempo nem a distância. Então, isso aqui eu vou trabalhar por último. Eu vou calcular o tempo na vertical, o tempo que ele sobe e desce, e jogo aqui depois. Essa vertical, gente, que eu acabei de falar, ó, é um corpo que é jogado para cima, com a velocidade inicial que eu já sei, ele sobe, lá em cima ele para, e ele volta. Por quê? Porque tem a gravidade para baixo. Como ele está subindo e descendo, eu vou adotar tudo para cima positivo, tá? Meu referencial vai ser para cima positivo. Se você lembrar, o primeiro exercício que eu fiz hoje, foi até bom ter feito ele, foi o exercício 7, que era justamente isso. Ó, um corpo que subia e descia. Um objeto é lançado para cima. Então ele subia, descia, e eu calculei o tempo que ele demorou para subir e descer. Lembra que eu fiz até 3 caminhos, né? Usei essa equação, usei da velocidade, então tanto faz. Então, nesse caso aqui, a parte vertical é um exercício de jogar um corpo para cima. Cadê? Aqui. A parte vertical, eu joguei um corpo para cima e quero saber o tempo. Então, ou eu uso essa equação, ele sai do chão e volta para o chão, ou eu uso essa fazendo aquela história, né? O tempo de subida, depois o tempo de descida, tanto faz. Eu acho que a dificuldade das duas é a mesma. Eu vou pegar essa de baixo aqui, tá? Vou usar esse aqui, ó, Vy igual a V0y mais AT. E vou trabalhar na subida. Fazer diferente só para frisar essa informação. Então, na subida, ó, ele termina com a velocidade 0. Ele começa com a velocidade, era 150 raiz de 2. E a gravidade, que é para baixo, eu escolhi para cima positivo, 10. Então, tempo de subida, tempo S. Aqui, gente, acompanha comigo. Eu vou passar esse menos para cá, ele fica mais. E vai ficar 10 TS. Aí o 10 vai dividindo. Então, TS, 15 raiz de 2. Esse é o tempo de subida. O tempo total, então, vai ser 2 vezes o tempo de subida. Por que 2 vezes? Ele demora o mesmo tempo para subir e descer. Lembrando que eu estou só na vertical. Ele sobe, desce, no mesmo tempo. Então, meu tempo total, 30 raiz de 2 segundos. Agora que eu sei o tempo, eu volto para a horizontal. Então, na horizontal, eu tenho um corpo que anda para a direita, com a velocidade x, com a velocidade constante. E vai percorrer um ΔS. A velocidade x, 150 raiz de 2. Esse ΔS é o que eu estou querendo saber, né, até onde esse corpo vai. Lembra que eu decidi o ângulo que ele tem maior alcance. E o ΔT, acabei de calcular, 30 raiz de 2. Né? Calculei ali, ó. 2 vezes o tempo de subida.
passa aqui multiplicando, fica 150 raiz de 2, fazer devagar aqui, ó, vezes 30 raiz de 2, igual ΔSx. 30 vezes 150 vai dar 4.500. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Fica raiz de 2 ao quadrado, você tira, então, da raiz. Logo, o ΔSx com 45 graus é de 9.000 metros. Então, a resposta qual que é? Esse canhão certamente não vai jogar um projétil que cai depois de 9.000 metros, além de 9.000 metros. Então, limite de alcance desse canhão, 9.000 metros. Tá? Aí não interessa o que acontece. A não ser que comece a ventar a favor do projeto, mas se não tem o ar interferindo, a resposta, 9.000 metros. Então, um exercíciozinho de lançamento. A dificuldade dele, dentro do assunto, porque eu sei que esse assunto aqui ele não é simples. A dificuldade dele está em interpretar esses 45 graus, mas o resto é uma resolução como as outras. Não vou falar que é fácil, mas é separar a horizontal da vertical. Na vertical é um corpo que sobe e desce, na horizontal é um corpo que anda para frente só. Essa questão do ângulo eu falei aqui, ó. Tinha esse slidezinho aqui. Vamos ver se vai, ó. Olha lá, 15 graus, tá vendo lá em cima? 30, ó, 45, foi mais longe até agora. 60, já não vai tão longe. E aí eu falo, durante essa parte, 45 seria o maior. Ah, só esqueci de colocar a página, né? Esse foi o exercício 16 da página 178. Gente, vamos lá. É o seguinte, eu vou ter que encerrar agora, tá em reunião que já começou, inclusive. Mas vamos lá, eu tenho esse assunto aqui, eu não cobro tanto, nem quando é aula presencial, muito menos remoto, porque eu acho ele é delicado, entendeu? Ele acaba sendo mais complicado um pouquinho. Mas ele aparece toda hora. Como assim toda hora? Lá no terceiro ano, a gente vai estudar partícula carregada, elétron, essas coisas, e às vezes ele tem esse movimento. Tá bom? Então, o que acontece? Tem que ter uma noção de como estuda isso. Então, faça exercício. Você vai achar difícil? Talvez, não fica apavorado. Mas faz. Faz. Lembra disso, horizontal separado do vertical. Na horizontal, movimento uniforme, que é as primeiras aulas do ano. O vertical, as aulas que vieram depois, tá? É um movimento com aceleração. A gente trabalha na horizontal, depois eu falei na vertical, então é isso. E aí se mistura o tempo. E o início da questão, nesse caso aqui, você tem que usar vetores, decomposição de vetor. Então, é um exercício que vai acabar resumindo tudo que a gente viu até hoje. Vetores, decomposição, horizontal, sem aceleração, vertical com aceleração. Mas não fica tão apavorado com eles, não. Tá? Tem exercício no livro mais difícil do que esse. Ó, esse aqui, ó, ele salta, esse de salto é famoso, muita gente tem dúvida. Ele não começa no chão, ele começa de 24 metros. Qual vai ser a diferença? Presta atenção, eu sei que eu vou gravar isso, mas presta atenção. Tentem fazer o 17 depois. Ele vai fazer igualzinho eu fiz esse. Tá? Só que é o seguinte, quando você usar essa equação daqui, só rapidinho, desculpa. Só para chamar a atenção de uma coisa. Nesse caso, gente, a velocidade inicial dele para cima, o tempo que ele demora para subir, aliás, não é igual ao tempo que ele demora para descer. Ele está no alto. Ele sobe um pouquinho e desce mais. Então, você não pode fazer o que eu fiz, que é calcular o tempo de subida e falar que o tempo total é o dobro. Nesse caso, não pode. O que você vai fazer? Você vai usar essa equação, igual eu fiz a questão 7, para calcular o tempo. Só que a posição inicial, você coloca 2,4 metros, e a posição final,
você coloca 0, que é o chão, né? Altura 0. Então, você vai naquela equação e coloca 0 aqui, 2 e 4 ali, calcula o V0 na vertical, fazendo decomposição de vetores, a aceleração da gravidade você tem, você vai calcular o tempo de subida e descida, tempo total. Se ele quiser só o tempo de subida, essa posição aqui, S, vai ser 3,2 metros. Ele começa em 2,4 e termina em 3,2. Então, você vai para a mesma equação, põe lá 3,6, 2,4 e vai. Tá bom? Então, é difícil, tá? Essa questão do sapinho não é fácil, mas vocês têm condições de fazer. Pega essa aula, eu vou passar a gravação para vocês. Só vou fazer o upload, então talvez amanhã eu passe para vocês. Apesar que não, apesar que isso aqui eu já posso mandar o link direto do Meet. Eu vou ver como é que eu faço. Mas, enfim, vocês pegam essa gravação depois, dá uma olhada no que eu estou falando, trabalha com essa equação e tenta fazer essa questão. Se você conseguir fazer essa questão do sapinho, gente, está ótimo. Ela não é fácil. Tá? Se não conseguir, vocês estão mais que normais. Faz alguns exemplos antes, depois vai para ela, se for o caso. Mas não deixe de fazer, não. Essa questão é boa, tá? Página 178, questão 17. Gente, estamos acertados? Vou tentar trazer vocês para cá, que vai que tá gravando. Tá, agora vem. Beleza. Tudo certo? Quero parar a apresentação. Tá, gente, eu vou encerrar a gravação aqui, então, para não ficar tão extenso o vídeo.